E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maurício, de Matemática, no setor B para o primeiro ano do ensino médio. Então, dando continuidade à nossa discussão sobre ângulos, a continuação da resolução dos exercícios, a aula 9 e 10, da página 128 a 130, parte de ângulos. Então, era importante que vocês tivessem tentado solucionar mais alguns exercícios, e agora a gente continua a discussão. Continuamos do exercício 2D, em que nós temos uma situação, de ângulos opostos pelo vértice. Então é importante verificar essa informação implícita dentro do enunciado do desenho que a gente tem, tá? Então, nós temos dois ângulos opostos pelo vértice, um com a medida de 55 graus, um com a medida de 3x mais 25 graus. É importante a gente lembrar, então, que ângulos opostos pelo vértice, o nosso OPV, eles possuem mesmas medidas. Então, eu vou poder escrever, eu tenho que 3x mais 25 é igual a 55. E agora a gente isola a nossa incógnita. Então, eu vou trocar o 25 de membro. Lembra que troca de membro, troca de sinal. Eu vou ter então que 3x é igual a 55 menos 25. 55 menos 25, a gente vai chegar no resultado de 30. O 3 que está multiplicando, operação inversa, passa dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 30 graus dividido por 3. E a gente chega, então, que x é igual a 10 graus. Então, a gente utilizou a ideia de ângulos opostos pelo vértice. No exercício 3, a gente usa também algumas ideias que a gente já discutiu anteriormente, que se eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ele vai gerar, então, segmentos congruentes, que possuem mesmas medidas. Então, no exercício 3A, é justamente essa ideia que a gente vai estabelecer, montar o raciocínio. Então, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Bom, a medida interna desse ângulo é dada x mais 15 graus. A medida do ângulo aqui de cima, 2x menos 20 graus. Então, essas retas paralelas, RS, dadas pelo enunciado, então a gente pode fazer a igualdade entre essas medidas, determinando assim o valor do ângulo x. Então, eu vou poder escrever que 2x menos 20 graus é igual a x mais 15 graus. E agora, a gente resolve essa equação isolando a incógnita. No primeiro membro, quem tem incógnita, no segundo membro, quem é apenas número. Lembrando que quando troca de membro, a gente deve também trocar de sinal. Então, o mais x vem para o primeiro membro como menos x, o menos 20 vai para o segundo membro como mais 20. Então, 2x menos x igual a x, 15 mais 20, 35, e a gente determina o valor do termo desconhecido, tá? O próximo exercício que a gente tem no item B e tanto no item C deverão utilizar o mesmo raciocínio apresentado, tá? Bom, fazendo o desenho para facilitar a nossa interpretação, ainda do exercício 3, item B, eu vou poder, sabendo que essas retas são paralelas, fazer a igualdade dentre as medidas destacadas. Então, de novo, as retas paralelas R e S e as medidas x menos 20, 2x menos 10. Bom, qual é o cuidado que a gente deve ter aqui,
duas coisas nesse momento. Primeiro, uma das ideias que a gente pode utilizar é justamente o quê? Que o que vai ser igual a x menos 20 é esse ângulo aqui que eu estou destacando de vermelho. Ele é igual a x menos 20. Tá? Então, uma das ideias que a gente pode usar é essa. E daí nós devemos conseguir perceber que essa parte aqui é um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Então, o que nós podemos escrever? O que nós temos? Nós temos, então, que x menos 20 mais 2x menos 10 igual a 180 graus. Tá? Então, essa é uma das ideias que a gente pode utilizar para resolver o exercício. Isolando a incógnita x, primeiro membro quem tem a incógnita, somando os termos semelhantes, x mais 2x dá 3x. Por segundo membro eu passo quem é apenas número, lembrando que quem troca de membro troca de sinal, então eu vou ter mais 20 mais 10. Bom, 180 mais 20 dá 200, mais 10, 210. O 3 que está multiplicando, a gente passa então dividindo. Então eu vou ter que x é igual a 210 dividido por 3. 210 dividido por 3 igual 70, tá? Então a gente chega no valor de 70 graus. O item C, a gente vai usar um raciocínio análogo a esse que a gente está fazendo, de ângulos opostos pelo vértice, de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, só que agora o importante é a gente ter a capacidade de abstrair, de imaginar, de pensar um pouquinho além da figura que é apresentada. Quando a gente consegue esse poder de abstração, a gente consegue encaixar dentro do que nós estamos estudando a situação necessária para resolver o exercício. Então a gente tem algo mais ou menos parecido com isso. Então são apresentados dois ângulos para a gente, um ângulo de 25 graus, que é esse aqui, um ângulo de 30 graus, que é esse aqui, e ele está pedindo para nós determinarmos, calcularmos esse ângulo de medida x aqui. Bom, um artifício muito interessante e útil que a gente pode utilizar é construir uma reta também paralela a R e S, passando pelo vértice x. Tá? Quando a gente faz essa nova reta paralela, isso vai me permitir tirar algumas conclusões muito interessantes, muito boas. Bom, quais são elas? Primeiro, se eu olho apenas a parte superior do nosso desenho, eu tenho que conseguir que esses dois caras são ângulos congruentes. Então, essa medida superior aqui, o ângulo vai medir também 30 graus. Na parte inferior, o raciocínio vai ser análogo. Então, reparem que eu utilizo o raciocínio de ângulos opostos pelo vértice. Então, essa medida aqui, ela terá 25 graus, OPV, ângulos opostos pelo vértice. E, de mesma maneira, esse ângulo será igual a esse. Então, aqui também terá a medida de 25 graus. Ou seja, o valor de x que a gente está procurando é a soma justamente dessas duas medidas. 25 graus mais 30 graus. Ou seja, x igual a 55 graus. Tudo bem? Bom, e partindo para o último exercício, a última parte desse módulo, dessa aula, parte de ângulos, o exercício 4. Então, o exercício 4, ele contextualiza para a gente uma situação de problema, onde a partir desse problema a gente deve equacionar e chegar na solução. Então ele fala que no mapa da figura a rua Tupi é paralela à rua Jaci e ambas cortam a Avenida Sodré. Determine o ângulo agudo que a rua Tupi forma com a Avenida Sodré, com base nas informações do mapa. Bom, então uma informação muito importante é que ele destaca para a gente
que a Rua Tupi e a Rua Jaci são paralelas. E isso vai permitir que a gente resolva, então, o exercício. Então, eu vou ter as duas ruas paralelas indicadas. Eu vou ter, em relação a essas ruas paralelas, as outras duas ruas indicadas da Avenida Sodré, ou das partes da Avenida Sodré. Então, mais ou menos isso aqui que a gente tem, tá? Ele fala que esse ângulo é de 85 graus, esse ângulo de 130 graus, e pede que a gente calcule o valor, o ângulo agudo que a Rua Tupi forma com a Avenida Sodré. Então, o ângulo agudo que nós devemos calcular entre a Rua Tupi e a Avenida Sodré é esse ângulo aqui. Então, é esse valor x que a gente deve pensar em como calcular. Bom, assim como o item C do exercício anterior, eu vou utilizar do artifício de criar uma reta paralela passando pelo vértice, tá? Então, quando eu tenho essa reta paralela passando por esse ponto, algumas coisas importantes para a gente. Primeiro, repare que essa medida 85, ela será igual a essa medida 85 graus. Dessa forma, esse ângulo aqui será de 85 graus. E por que isso é importante? Bom, olhando para a parte de cima, essa verde com essa preta. Se aqui é x, aqui também será x. Então, repare que aqui, nesse momento, a gente consegue ser direcionado para a resolução do exercício. Se essa medida é x, essa medida é 85, e somadas elas dão 130, eu equacionei o meu exercício. Então, eu vou poder escrever que x mais 85 é igual a 130. E agora eu consigo, isolando a incógnita, determinar o valor de x. Então, isolando x, passo 85 para o segundo membro, troca de membro, troca de sinal, 130 menos 85, então a gente encontra o valor aí de x igual a 45 graus, resolvendo, determinando, solucionando o exercício. Bom, pessoal, a gente então conclui essa aula 9 e 10 da parte de ângulos. Eu peço, por favor, que vocês façam a tarefa mínima, né, combinada desse conteúdo. A tarefa mínima são os exercícios de 1 a 3 e de 6 a 8 do capítulo 1, tá? 1 a 3, 6 a 8 do capítulo 1, correspondente a essa parte de ângulos. Tudo bom? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Abraço.